מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורח התורה שתדריכני בעמיתך Pessoal, graça e paz a todos. Primeiro domingo do ano, né? Vamos continuar o nosso estudo, 2 Samuel, hoje capítulo 15. 2 Samuel, hoje no capítulo 15. Vamos ler alguns versos para fazer a introdução. Amém. Depois que a gente lê, a gente ora, tá bom? E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava em um lado do caminho da porta. Sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: a quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava-o e o beijava. Dessa maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juiz, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Tá bom até aí? Pessoal, vamos orar primeiro, né? Antes da gente começar. Senhor Deus, obrigado por essa manhã na tua casa, na tua presença. Obrigado por cada pessoa que está aqui, que teu Espírito nos dirija, que continue a ser a nossa luz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Se a gente fosse dar um título para esse capítulo, a gente poderia dar um título de política corrupta. É a forma de fazer política ou de conquistar as coisas através da corrupção, ok? Seria mais ou menos isso, em volta disso que gira esse capítulo, né? Uma política corrupta, um ganho de poder de forma errada, de forma covarde, né? Isso para nós, a gente às vezes tem que se perguntar, por que a gente tem que estar diante de alguns temas como esse? Né? Porque a gente não programa os temas vão caindo nas datas, né? Então, às vezes, a igreja, ela deixa de buscar entendimento do porquê do tema. Por que esse conteúdo? Por que nós vamos falar de alguns assuntos aqui? Pode ser alguma coisa que Deus está querendo nos ensinar, né? Porque a vida espiritual é uma escola. O tempo todo é uma escola. Nada se perde, tudo é para aprendizado, né? Para a gente aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com desafios, com liderança. Por isso que é importante a gente prestar atenção nos detalhes, tá bom? Nós vimos no capítulo anterior que, embora o Davi tenha estabelecido uma trégua, né, e se aproximado do filho dele, Absalão, mesmo assim ainda existe uma ferida emocional instalada no coração do Absalão. Vocês lembram, né? Quem lembra por que o Absalão está ferido emocionalmente? Alguém lembra? Vamos ver. Quem lembra disso? Por que o Absalão está ferido emocionalmente? Qual é a causa da ferida emocional dele? Eu não estou perguntando quem sabe, estou perguntando quem tem coragem de falar. Saber todo mundo sabe. Pelo menos quem estava aqui, né?
Não. Absalão está ferido emocionalmente porque o estupro é anterior. Depois do estupro aconteceu algumas coisas. O quê? O pai o rejeitou. O pai o rejeitou, né? E o pai demorou, né, para se reconciliar com ele. Ele estava tentando a reconciliação já há muito tempo. Mas Davi ficou protelando porque Davi ele tinha um temor político, porque a sociedade poderia ficar contra ele, então ele ficou jogando entre a política e o sentimento que ele tinha tem pelo filho. Isso. Aí o filho achou isso muito estranho, né? E quando, depois de uma certa pressão, que vocês lembram que ele recebeu uma pressão de uma mulher, o Davi, ele resolve se reconciliar com o filho, mas faz isso pelas metades. Não é isso? Ele aceita o filho de volta, contando que não conversa com ele. O filho fica em outra cidade, lembra? Lembra disso? Isso não soou bem para Absalão. Ou seja, é o perdão não completo. O Absalão está ferido emocionalmente porque ele esperava mais do pai. Ele esperava mais da referência dele. Mas o Davi está errando já faz tempo aqui como referência. Errou como pai, está errando na sua maneira de lidar com perdão. Ok. Então a gente percebe que o Absalão é um cara inteligente. E o que está acontecendo com o Absalão é absolutamente normal. Essa construção de deslealdade, de rebelião, quem deu margem para isso foi o próprio Davi. Ok? Então o texto começa dessa forma, versículo 1. E aconteceu depois disto o quê? Depois dessa ferida emocional aberta, depois desse perdão mal dado, perdão pelas metades, o Absalão está ferido. Então, depois disso, ou seja, há uma conexão desse texto aqui com o texto anterior, com o capítulo anterior. Aconteceu depois disso que Absalão, ele fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Então, a partir de agora, todos os movimentos do Absalão serão dentro de um estado de rebelião. Composto por um ódio, vingança, por causa da ferida emocional. Ou seja, a ferida emocional vai mover o Absalão, porque o pai provocou essa ferida emocional nele. Então, agora tudo que ele fizer vai ser a partir dessa ferida. Porque tem gente que se move a partir de doença emocional. Então, a postura do Absalão em desfilar aqui pela cidade com uma comitiva, aparecendo aqui, de 50 soldados, ele vai atrás com a biga, e na frente dele vai uma comitiva de 50 soldados andando pela cidade, com o objetivo de quê? Demonstração de poder. Demonstração de poder. Não é isso? Olha o texto. Ele fez aparelhar carros e cavalos, lembrando que os cavaleiros não estão montados, porque nesse tempo não existia cavalos ainda domesticados para montaria, lembra? Isso vai começar a aparecer a partir de agora, a partir da transição do reino de Davi para Salomão, onde aparecerá cavaleiros montados. Por enquanto é só infantaria. Esses 50 homens aqui estão andando a pé. Os cavalos são usados para algumas coisas simples, né? Porque os cavalos são proibidos de serem criados pelo povo de Israel. Deus proibiu lá em Deuteronômio, lembra disso? Para o cavalo, né? A força não está nos cavalos, está no Senhor. Então, alguns cavalos foram importados com o intuito de puxar trem, puxar a biga, né? Carroças, essas coisas assim. É importante entender o contexto, tá? Então, nós temos uma infantaria de 50 homens a pé, andando diante do Absalão. Ele desfila pela cidade com essa comitiva, né? A gente pode chamar isso de séquito. E ele está com a demonstração de poder aqui. E demonstrar poder também pode ser um sintoma de ferida emocional. Ok? Demonstração de poder. Vocês podem ver pessoas que elas têm o poder, mas elas fazem questão de demonstrar o poder. Elas fazem questão de mostrar para as pessoas o que elas têm. Entende? Já viram isso? Tipo assim, eu existo, eu tenho, eu consegui, né, eu tenho essa aquisição. Então, essa demonstração de poder, embora pareça simples para algumas pessoas que acham normal, e falam, não, mas todo mundo é assim, pastor, todo mundo é assim. Não. Quando você vê a demonstração de poder, o poder tem que ser descoberto, o poder não pode ser demonstrado, tem que ser descoberto.
Quando você vê poder demonstrado, você já tem um sintoma ali de doença emocional. Vocês podem ver isso muito nas redes sociais. Você vê o quão pobres são as pessoas quando elas começam a mostrar o que tem. Entende? Isso é pobreza emocional. E quão pobres elas são, porque elas têm necessidade que alguém veja. E quando você tem poder, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão descobrir. Elas vão ver você passando com aquele carro que você tem, às vezes você tem lá, você nem quer mostrar. Elas vão saber que você tem dinheiro, elas vão ver que você tem capacidade, que você é uma pessoa inteligente. Essas coisas não tem como segurar. O poder não tem como segurar, ele vai fluindo e as pessoas vão acabando descobrindo o poder. E é muito mais legal quando as pessoas descobrem e falam, poxa, não sabia que você tinha tanta capacidade assim. Enfim, é muito mais chique, é muito mais interessante. Mas pessoas que gostam de mostrar poder, isso revela uma doença emocional ali escondida. Ok? Está entendido? Eu estou falando? Então vão pensando aí sobre as atitudes que nós temos. E o Absalão está desfilando na cidade com essa comitiva, com carro, né, puxado por cavalos, e uma infantaria de 50 homens na frente. Ele quer mostrar algo simbólico e político. Era uma forma de mostrar de forma visível ao povo a sua autoridade. Ele está construindo uma autoridade em paralelo à autoridade do pai, porque ele está ferido com o pai, e ele quer, na verdade, se vingar do pai. Versículo 2 diz assim, também, Absalão se levantou pela manhã, vai piorar, e parava a um lado do caminho da porta. Por que o lado do caminho da porta? Na época dos juízes, era muito comum os juízes se assentarem na porta, na entrada da cidade, para poder aconselhar as pessoas. As pessoas vinham ali e os juízes atendiam as pessoas com as suas demandas. O cara vinha lá, o cara me roubou lá, uma ovelha, o que eu faço? O outro jogou uma pedra em cima da minha casa. Minha mulher... Porque a única forma de lidar com os problemas, esses problemas de ordem jurídica, né, precisava de justiça, aquela coisa toda, não tinha ninguém. Tinha então os juízes. Vocês lembram dos juízes? Cita aí um juiz que vocês lembram. Lembra aí? Sansão, mas quem? Gideão, lembra dos juízes? Samuel, Débora, eram juízes. Então Samuel tinha outros ofícios também, como profeta e sacerdote. Mas os juízes, eles julgavam as causas da sociedade. Então era comum estarem na entrada da cidade. E o Davi, ele era o cara que decidia tudo. Então nessa época aqui não tinha um juiz, então o Davi que recebia as demandas da cidade. Ele que atendia as pessoas. Lembra? O Salomão não tinha essa função também? Todo mundo trazia problema para ele resolver. Vocês viram o Davi resolvendo, ou tentando resolver o problema lá do cara que roubou a cordeirinha? Lembra? E depois você viu a outra situação que a mulher montou uma história, aconselhada pelo Joabe, de que, porque um irmão matou o outro. Lembra disso? Okay? Então, o Absalão se levantou pela manhã, bem cedo, se antecipou, e parava ao lado do caminho da porta, e sucedia que todo homem que tinha alguma demanda, aí, está vendo? Para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si. O que vocês estão vendo aí? Vocês perceberam? Ele chama a si as pessoas que deveriam ir até Davi. E Davi já está começando a ficar velho aqui. Davi está entre 58, 60 anos, mais ou menos. E Davi está com alguns problemas de saúde. Então Davi está meio debilitado. Por que, pastor, que você sabe disso? Porque alguns salmos revelam doença física nele, escritos nessa época. Sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, chamava Absalão a si e dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Está trabalhando na brecha do Davi. Está trabalhando na debilidade do Davi. Essa é uma forma covarde de trabalhar. Você entrar na fragilidade da outra pessoa, no momento difícil da outra pessoa. Às vezes a pessoa está vivendo um momento difícil e você entra nessa brecha para poder se favorecer. Já viram isso acontecer?
Isso é muito comum. Né? É muito comum isso. Essa é uma política rasteira. O Davi, nesse período, ele estava com um governo muito ocupado com guerras estrangeiras. Ele estava muito ocupado, né? E essas causazinhas privadas aí eram deixadas de lado. E com isso, formou-se um sentimento de grande insatisfação e descontentamento social. Entenderam? Todo mundo estava com uma demandazinha para resolver e não tinha quem julgasse. Davi estava muito ocupado, Davi já estava envelhecendo, Davi estava meio doente. Então, o Absalão aproveita dessa situação para fazer a sua política. É nessa brecha que Absalão entra. Entenderam? Todo mundo conectado? É uma coisa meio complicada você aproveitar da desgraça alheia. Né? Isso está acontecendo, né? Aproveitar da desgraça alheia. Essa é uma forma de rebelião, é uma forma de você demonstrar que você está doente emocionalmente, você aproveitar da fragilidade para ganhar vantagem. Todo mundo entendeu? Sigamos. Dizia mais Absalão, ele é um bom político. Ah, quem me dera ser juiz na terra. Quem dera se eu fosse pastor dessa igreja. Entendeu? Por quê isso? Esse aqui vai ser um desafio que vocês terão que enfrentar com o crescimento. Esses serão um dos desafios que vocês terão que enfrentar com o crescimento. E como vocês já estão avisados disso, estão sendo avisados agora, e quem assistir a escola bíblica saberá quando acontecer e como você deve reagir, porque você sabe, Deus sabe que você sabe. E quando Deus sabe que a gente sabe, aí a coisa fica mais difícil. Você não pode dizer assim, eu não sabia. Porque chega alguém e fala assim, pois o pastor não pode te atender, não? É mesmo? Tem tempo para você, não? Pai, nessa igreja aqui é assim, né? Eu não tenho atenção de ninguém. Ninguém me dá atenção, né? Ninguém se preocupa comigo, né? Ninguém sabe que eu fiquei doente, né? A gente tem que descobrir, né? Aí aparece um Absalão, que é um problema também espiritual dentro da igreja. O Absalão chega e fala assim, vamos tomar um café lá em casa. Ele nunca me chamou para tomar café. Por que está me chamando? Você vai de inocente, alguém se preocupa comigo. Mas é uma política de poder, de grande relevância. Aí você vai tomar o café lá, e você vai falar de coisas normais, depois você vai entrar nas espirituais, e vai falar, poxa, você, rapaz, ninguém se preocupou com você não, rapaz. Rapaz, você nunca teve oportunidade, não? Não é aquela igreja? Não, nunca tive. Mas o pessoal chegou depois, já tem oportunidade que você não tem? Pode não, rapaz. Se eu fosse pastor, eu botava você para cantar. Se eu fosse pastor, eu colocava você para pregar. É mesmo? Você colocava? Eu colocaria. É o jogo do poder. Isso tem muita coisa, emocional, tem espiritual misturada, né? Mais ou menos o jogo do poder que a gente chama de síndrome de Absalão. Existe a síndrome de Lúcifer, que foi o que ele fez no céu. Para ele conseguir arrebanhar um terço dos anjos, ele deve ter tido um bom argumento. Né? No céu, deve ter tido um bom argumento. Um terço, ele pregou bem para os caras. Ele falou, olha, eu sou um cara que posso resolver o problema de vocês, porque Deus não está resolvendo. E aí ele teve um terço dos anjos do lado dele. É assim que começa a rebelião no céu. A síndrome de Lúcifer ou a síndrome de Absalão, que isso é coisa antiga. Absalão, como eu disse para vocês, ele está fazendo uma política baixa para ganhar o coração do povo. Absalão está jogando com as emoções das pessoas, se apresentando como uma resposta para as suas necessidades. Ou seja, as necessidades de justiça que elas tinham. É assim que acontece. É porque quando você ganha credibilidade, você começa a falar, as suas palavras começam a ter peso, a pessoa te arranca da igreja. Acontece muito isso na igreja, pessoas feridas, elas querem que os outros fiquem feridos também.
Elas querem solidariedade, isso é muito comum. E esse problema se repete sempre. Ela liga para uma pessoa, liga para outra, e fala, poxa, fizeram isso comigo. Aí ela fica ferida também sem saber o que é, só se vai pegando. E você fica ali, assim que acontecem as divisões nas igrejas. É uma pessoa ou um grupo que se insurge contra a liderança local e começa a tomar decisões e juntam grupos nas casas e escondidos e começam a falar de coisas espirituais e daqui a pouco a igreja não tem mais a direção da autoridade legal. Isso aí é um inferno, ok? Que dividiu muitas igrejas em Colatina, não é? É um problema sério. Muitas igrejas dividiu. O cara quer sair, sai sozinho, né? E fala assim, ó, cara, vem atrás de mim, não, vai cuidar da sua vida. Né? Não leva não, porque... E esse negócio, o mundo espiritual responde depois. Só que as pessoas esquecem, né? Elas esquecem. Por que eu estou sofrendo isso? Por que a minha vida está um inferno? Ela esquece. Aí você tem que rodar a fita ao contrário, assim, para a pessoa falar, sabendo o que você fez aqui, lá atrás, quando você deixou esse demônio entrar no seu coração, e você quis mostrar que você era melhor. Se eu estivesse lá na frente, seria diferente. Se eu estivesse na frente dessa igreja, as coisas seriam diferentes. Eu ia fazer diferente, você ia ver, eu ia fazer aqui, a pessoa ia chegar, esse é um devaneio, né? É assim, às vezes a gente tem esse sentimento, é normal. Eu, por exemplo, eu tenho gente acima de mim também, e às vezes isso passa na cabeça da gente, mas a gente tem que rejeitar. Né? A gente tem que rejeitar essas coisas, porque é muito perigoso. Isso é comum na vida das pessoas. Isso bate na porta o tempo todo. Se eu tivesse com esse cajado na mão, se eu tivesse, né? Aí você ia ver o que ia mudar aqui. É mais ou menos assim. É política. Política é isso. Versículo 5. Sucedia também. Aí, ó, também. O versículo 4 dizia mais. Ele vai só intensificando o jogo. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava nele e o beijava. É legal, né? A pessoa começa a te abraçar. A política é assim, ele abraça a gente, né? E tem gente que acredita, né? Época de política é bom barato, cara. Eles chegam abraçando a gente. Oi, querida. Poxa, quanto tempo. Aí a gente... É bom se afastando assim, né? Eu vou correndo. Odeio isso. É sempre a mesma coisa. Ninguém lembra de você. Quando começa a política, todo mundo te abraça, pega neném no colo. Não é isso? Também, na igreja acontece isso. A pessoa sabe que você está chateada e ela tem um plano que às vezes é maior do que ela, que é o diabo está usando ela. Ela acha que está certa, ela vai te abraçar e fala, puxa vida, senti você tão tristinha hoje. Aí dá aquele abraço público. Quantas pessoas... gente, tem 25 anos que eu sou pastor. Quantos líderes que eu tirei da posição que eu vi eles fazendo política rasteira. Eles vêm e começam a abraçar todo mundo que eles nunca abraçaram. Eles começam assim, eles ficam bonzinhos porque eles estão recrutando. Eles começam a abraçar as pessoas publicamente, abraça você assim, passa a mão no seu cabelo. Por quê? Porque o pastor tomou uma ação contra ela e ela começa a se rastejar igual uma serpente no meio da igreja, abraçando, beijando pessoas, apertando a mão das pessoas, porque quando ela tomar uma decisão, ela vai ter gente para apoiar. Isso às vezes nem a pessoa entende. Quando ela tomar uma decisão, ela fala, eu vou sair, mas eu saio quebrando tudo, eu saio levando um monte de gente comigo, porque se eu sair sozinho, quer dizer que eu estou errado. Mas se eu sair com 5, quer dizer que eu estou certo. Entende? Isso é coisa antiga e atrasada. Esse tipo de plano é atrasado e antigo. Está aqui na Bíblia, né? Isso é coisa de gente que acha que... Mas de vez em quando acham uns que tem coração aberto para essas coisas. Mas de vez em quando esbarra num crente, né? Mas não consegue muito esbarrar nos crentes porque o diabo vai tirando, né? Você já percebeu que todo manipulador não consegue esbarrar num crente? O crente fala assim, por que não fala comigo? Ninguém fala nada comigo. Eu falo, não vai falar com você, porque se falar com você, você vai reagir. Geralmente eles se esquivam dos crentes de verdade, dos profetas. Porque o profeta bota o dedo na cara e fala, vai orar e toma vergonha na sua cara, não está bom para você, você vai embora. É isso que acontece. Mas não vai. Vai geralmente nas pessoas frágeis, pessoas doentes, emocionalmente, estão feridas. Isso é muito comum.
Quando alguém chegava para ele, ele pegava, ele estendia a sua mão e pegava nele e o beijava, né? Essa síndrome do Absalão. Capacidade de usar de astúcia para roubar o coração das pessoas. Versículo 6. Desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Eu disse para vocês que a atitude do Absalão em relação a estar ferido emocionalmente é comum isso, porque pelo que ele passou com o pai, a ferida é inevitável, certo? E explica, tá? Isso explica o que ele passou com o pai, mas eu acho que não justifica, certo? Explicar é uma coisa, justificar é outra. Ele poderia muito bem ser um homem de Deus, fala, não vou me deixar levar por um sentimento desse, irmão. Esse é o nosso papel. Por isso que furtar, a palavra furtar aparece aqui no versículo 6, assim ele furtava. Como assim? Você entende o que a Bíblia está dizendo? Ele não ganhava, ele furtava, ele arrancava na marra o coração das pessoas. A pessoa ficava assim, não posso fazer nada, a pessoa me ajudou, eu tenho que estar do lado dela, né? Quando eu precisei, ela estava comigo, então eu preciso ser solidária. Furtou, você perdeu o seu coração para a pessoa. Você fica com senso de dívida. O texto está dizendo que ele fazia isso a todo Israel. Você já sabe o que está acontecendo aqui. Todo Israel. E a gente percebe também e sabe que o Davi não tem olho nas costas, não tem jeito. Ele não tem como ver tudo isso. Versículo 7. Deus sabe muito bem o que é isso. Quando ele passou isso com o Lúcifer. Versículo 7. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, presta atenção, que Absalão disse ao rei, deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Aí vocês vão olhar para o texto, tem sentido 40 anos isso? Tem sentido? Não tem sentido. Porque não é 40 anos. Esse versículo traz uma discussão textual antiga, muita discussão teológica. Porque a maioria dos estudiosos entendem que esse 40 aqui é um erro de cópia. Ok? O número correto é 4 anos. Exato. Algumas Bíblias com uma tradução mais próxima do original vai falar 4. Quem tem 40 aí escrito? Vocês acharam que eu tinha lido errado, né? O mal de vocês é esse. O número correto é 4 anos. Por isso que algumas Bíblias mais próximas do original, principalmente como a King James e a Bíblia judaica, elas vão falar 4 anos. Por quê? O contexto histórico não comporta 40 anos. Não comporta 40 anos. Se fosse 40 anos, Davi tinha que estar com 100 anos, aproximadamente, né? Não bate com os relatos bíblicos que virão depois, não tem sentido. Tá, não está explicado? Percebeu como que a Bíblia pode ser uma cilada para a gente? A Bíblia pode ser uma cilada. A Bíblia é igual um revólver, você não poderia estar na mão de pessoa que não está disposta a analisar. Não é? A Bíblia não deveria ir para as mãos de quem não está disposto a observar, a estudar, porque é uma arma, você cria uma doutrina em cima disso aí. Você cria um problema, você fala com o povo, está vendo? 40 anos. A rebelião pode durar 40 anos. Por quê? Porque está escrito, não é assim. Vamos passar. Versículo 8. Depois de 4 anos, ele decidiu fazer um pedido para o pai. Esse pedido não foi feito pessoalmente, lógico. Mandou alguém perguntar, porque o Davi não queria falar com ele. Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Ele dá uma desculpa espiritual de que quer ir para Hebrom, uma cidade vizinha, para ele cumprir um voto espiritual. Olha o versículo 8. Porque morando eu em Jesus, naquela época, ele diz,
na Síria fez o teu servo um voto. Mentira. Dizendo, se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então ele disse o seguinte, mandou um recado para o pai, pai, eu voltei para cá, mas para mim voltar eu fiz um voto a Deus, que se eu voltasse, eu pagaria esse voto lá em Hebrom. Então Davi, ele fez um voto, então tem que pagar. Eles não estão conversando, isso é mandado através de recado, certo? O pedido de Absalão para morar nessa região, que está a mais ou menos 30 quilômetros de distância de Jerusalém, Hebrom, é estratégica. Por quê? Ele vai ter mais liberdade para construir a rebelião e consolidar os seus adeptos. Ele vai estar longe dos olhos do Davi e ele vai construir a sua rebelião sozinho, tranquilo, no meio do povo, e vai consolidar os adeptos dele. Entende? A gente tem que lembrar que o Absalão nasceu em Hebrom. E ele tem familiaridade com o povo e com o lugar. Isso vai tornar as coisas bem mais fáceis. Entendeu? Ele vai recrutar esse povo inteiro. Vai falar mal do Davi. E vai se fortalecer no meio desse povo, porque a princípio o povo entendeu o seguinte, o povo de Hebrom, ele é filho do rei, o rei perdoou ele, se tivesse perdoado de verdade, está tudo certo, mas não perdoou totalmente. Esse é o problema do Davi. Mas a população está acreditando que o Davi perdoou. Então não tem problema, o que o Absalão falar, está falado. A gente vai acreditar, ele é filho do rei e está na ordem de sucessão. Entende isso? Então está tudo certo, ele é inteligente. Versículo 9. Então lhe disse o rei, vai em paz. Levantou-se, pois, foi para Hebrom. É como se ele começasse um governo paralelo lá em Marilândia. Baixo Mandu. Daqui a pouco ele está com o Baixo Mandu inteira contra o Davi. Entenderam? Davi, ele não imagina o quanto que vai custar essa permissão que ele deu. Longe do olhar de Davi e daqueles que eram leais ao rei, Absalão começa a recrutar conspiradores, simpatizantes, para se juntar a ele numa revolta que está por vir. Entenderam isso? A gente dá conta de vigiar as pessoas? Não dá. Se alguém for maquinar contra você, ou dentro da sua empresa, você vai fazer o quê? Você não tem como. Só Deus pode ajudar a gente nisso. Quando você abrir o olho, já foi. Aí às vezes a pessoa fala, pastor, tem que tomar cuidado. Cara, tem que confiar em Deus, porque se você ficar vigiando todo mundo, vai vigiar todo mundo. Eu não sei o que acontece nesses encontros em casa, nessas viagens e grupos que se fazem, nessas amizades, e que esses ajuntamentos que a gente às vezes não tem nenhum propósito, às vezes não tem propósito nenhum. Eu não sei, pode estar falando mal da igreja, pode estar falando mal do pastor. Vai fazer o quê? Você tem como ver isso? Enxergar, não tem como, você pode orar. Agora, às vezes não precisa nem orar. Sabe por quê? Porque a posição de autoridade do pastor é legal, da pessoa não. Às vezes você não precisa orar. Porque Deus, Ele institui as pessoas. Quando é que Davi pôde se levantar contra Saul? Foi difícil, não foi? Olha que Saul estava bem errado, né? Entende? Então, assim, é uma coisa, você insurgir contra autoridades instituídas, é loucura. Loucura, isso. É loucura, que não precisa nem da pessoa se mexer. O próprio Deus sabe o que faz. Você vai dizer assim, pastor, mas fulano, ele está fazendo... Cara, problema dele com Deus. É assim que funciona. Ele é o dono do negócio, o cara é patrão. Vai para outra empresa. Mas não tenta ser justiceiro. Entende isso? Você vê que o povo romano,
as autoridades romanas, eles martirizavam o povo cristão. Lembra disso? Em nenhum momento Deus permitiu que a igreja se levantasse contra as autoridades romanas. É interessante. Na carta, a primeira e segunda carta de Pedro, você vai ver Deus orientando, os apóstolos orientando o tempo todo. Gente, não se levante contra autoridades instituídas. Porque todo governo é dado por Deus. E aí ficava aquela coisa, né? Não podia. Aí Deus justificava isso através dos apóstolos. Deus, Ele coloca as autoridades para juízo sobre aqueles que estão em rebelião, mas para abençoar os que estão andando certo. Ele falou, eu coloquei. Entende? E ele está dizendo, quem trata com eles sou eu, não vocês. Então eles não podiam fazer nada. E a orientação era, ore por aqueles que governam. Ore por aqueles que estão em posição de autoridade, seja seu líder pessoal, o cara que está ali, chefe, dono da empresa. Ore por eles, não adianta. Porque essa é a jurisdição de Deus. Não tem jeito. Então, às vezes eles achavam que eles podiam fazer alguma coisa, mas não tinha como. Você não vai ver um movimento de rebelião do povo cristão na Bíblia. Vamos saquear tudo, destruir o Império Romano. E eram muitos, né? Se fosse fazer um exército do povo de Israel, já estava tomando conta de tudo. Mas, então a gente precisa entender essas coisas. É o princípio, né? Como é que funciona. E o princípio, ele cobra. Versículo 10. Estamos no 10º, né? Enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvirdes o som das trombetas, direis, Absalão reina em Hebrom. Absalão, ele vai enviar espias ou cabos eleitorais para fazer sua campanha na surdina. De Hebrom, ele envia espias para Jerusalém, para conversar de pessoa em pessoa, de casa em casa. Ok? O slogan, Absalão reina em Hebrom, é intencional. Por quê? Porque alude uma afronta ao reinado de Davi, porque o Davi foi ungido em Hebrom. Ou vocês não lembram? Ele foi ungido em Hebrom. Então, quando você fala assim, vamos conversar todo mundo, vai no ouvido de todo mundo, assim, vai falando. E quando as trombetas tocarem, vocês estão sabendo o seguinte, vocês vão gritar o seguinte, Absalão reina, todo mundo concordando? Aí o Davi vai ficar assim, perdido. Que trabalho sagaz nos bastidores, né? Que preço alto para o Davi. Davi, não é fácil não. Aí a gente vai saber se o Davi, com todos os erros dele, todas as dificuldades, ou todos os princípios que ele quebrou, a gente vai saber se a posição dele protege ele ou não. Nós vamos saber quem é que vai morrer aqui. Se é o Davi ou se é o insurgente. Ok? Quem conhece a história. Pastor, mas o Davi tinha que morrer, porque o Davi, ele é rei, mas o Davi, poxa, o Davi fez tanta coisa. Poxa, o Davi está com um currículo todo ruim aqui. Então, assim, quem vai morrer nessa história, para quem não conhece a Bíblia, vai ser o Davi, né, pastor? Vamos ver quem vai morrer. Vocês acham quem vai morrer? Vamos ver, né? É por isso que a gente tem dúvida de quem morre. Os crentes não habilitados têm dúvida de quem morre. Cara, não adianta. Tem coisa que só Deus resolve, não tem jeito. Absalão está enviando espias para fazer a sua campanha. E no momento certo, quando soar as trombetas, eles vão dizer o slogan, levanta a bandeira, Absalão reina em Hebrom. Versículo 11, e de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. O Davi liberou 200 homens para
poder acompanhar Absalão, pô, já que você vai para lá fazer voto, né? Olha a desculpa espiritual que Absalão deu. Eu vou fazer um voto. É igual você fazer uma coisa errada com a assinatura de Deus. É você querer matar em nome de Deus, você enganar em nome de Deus. Eu estou lutando pela igreja, por isso que eu estou insurgindo. Eu estou lutando aqui pelos valores de Deus, é por isso que nós estamos fazendo isso, é por isso que a gente está fazendo a rebelião, entende? A pessoa sempre coloca Deus no meio da coisa, isso aí fica pior do que você fala em nome de Deus. Porque nós somos chamados para poder mudar a história dessa igreja, nós somos os revolucionários. Deus nos confiou nas nossas mãos isso aqui. Essa é a ideia utópica das pessoas de querer fazer revolução. Entende? Vão ouvindo. Por que Deus está entregando isso nas mãos de vocês? Não sei, depois vocês vão saber. Eu também não sei. Fui olhar essa história ontem, né? O texto diz que foram com Absalão 200 homens convidados. O Davi falou, tudo bem, vai lá, acompanha meu filho, poxa, vai fazer um voto. Eles iam na simplicidade, como cordeiro, vamos lá, né? O Davi liberou a gente para ir, o filho dele está fazendo um voto, a gente não está sabendo o que está acontecendo, vamos lá, vamos para essa festa. Né? Mas estão indo como cordeiros, vamos para essa festa. E você fala assim, vamos para essa festa, todo mundo, que em nome de Deus, que alegria, vamos fazer uma reunião de 15 pessoas para a gente orar no monte. Mas o pastor está sabendo desse negócio? Vocês vão mexer com o mundo espiritual sem falar com o pastor? Não precisa falar com o pastor, não. Estamos orando pela vida dele. Mas como você vai fazer algum movimento espiritual que é sacerdócio dele e o pastor não está sabendo? Como assim? Não, nós vamos lá pagar um preço pela nossa igreja, porque nós somos os especiais. Rebelião. Porque está fazendo em nome de Deus. Isso é maligno. Está fazendo em nome de Deus. Estamos jejuando. Tadinho do nosso pastor, vamos jejuar por ele, né? Vamos ajudar todo mundo, quem? 20 pessoas escondidas, jejuando pelo pastor, porque afinal ele está meio, né? Ele não está muito legal ultimamente, nós estamos sentindo o clima dele meio ruim, mas ele não está sabendo, vocês estão jejuando por ele? Não fala para ninguém, só nós, segredo, a gente monta um grupo, vamos orar, porque nós somos os defensores da espiritualidade dessa igreja. É complicado, né? Isso nos leva a pensar, Davi está com telhado de vidro, mas quem trata Davi é Deus. É isso aí, esse é o problema. Muitos de vocês já participaram de muitos movimentos de rebelião, com certeza, né? Sempre tem, né? Quem já foi de outras igrejas sabe. Vocês já sentiram o gostinho desse veneno, como é que funciona. E no que dá. Não dá em nada, só dá problema para a gente. Versículo 12. O pessoal deve estar pensando, pô, esse cara montou esse estudo logo de manhã para querer dizer alguma coisa. Não, eu não montei nada, eu só abri no capítulo 15, que é o estudo de hoje. 200 homens para apoiar Absalão em Hebrom, para ele cumprir o voto dele para Deus. Os homens vão de boa fé, está escrito no texto? Vão na simplicidade, porque nada sabia daquele negócio, envolvendo pessoas inocentes num esquema de rebelião. Versículo 12, também Absalão mandou vir Aitofel. Não, Aitofel não. O gilonita do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, não é Giló de comer não, tá? Estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo, ia crescendo com Absalão. Oferecendo sacrifícios, fazendo culto, misturando o culto com rebelião. O Aitofel é perigoso, porque ele foi conselheiro do Davi, um dos mais importantes. E era um homem de muita autoridade e credibilidade em Israel. O Absalão vai justamente atrás dele. Mas o Aitofel está com rancor do Davi, porque ele era avô da Betseba. Entende? Avô da Betseba. E ele não gostou do que o Davi fez. Ele gostava do Urias. E ele é um homem que tem autoridade,
é um homem que tem respeito e era um dos conselheiros do Davi. A busca de pessoas poderosas para poder fortalecer a rede de apoio. Entende? Pessoas influentes, pessoas que são inteligentes, pessoas que têm dinheiro para buscar força. Já viram esse filme? Absalão sabia quais eram aqueles que seriam, sem dúvida, os seus melhores aliados. Por isso que ele foi atrás do Aitofel. Até aqui nós vimos como se dá a construção da rebelião. Até aqui. Absalão foi ferido emocionalmente. Você vai entender a rebelião do Absalão, você vai entender a rebelião do Judas, você vai entender. Nós já falamos semana passada como se dá as rebeliões. Ferida emocional. Filhos rebeldes, fazendo justamente aquilo que o pai mais odeia. Quando você provoca a ira de um filho, por causa de algum tipo de trauma que ele sofre a partir da sua vida, né, alguma coisa assim, ele vai fazer justamente aquilo que você mais odeia. Você fala a vida toda assim, ó, não pode roubar as coisas dos outros. Na nossa família não tem ladrão, está entendendo? Não pode mexer, você fala a vida toda. Questão de honra. Se você tiver um problema com o seu filho, e ele estiver traumatizado, ele se torna um rebelde e vai fazer justamente aquilo que você mais odeia, ele vira ladrão. Entendeu? Entendido? Isso é rebelião, fazer aquilo que o pai odeia. Aquilo que os pais mais detestam. Aí os pais falam assim, eu não criei esse menino para isso. Esse menino foi criado na igreja, esse menino sempre foi bom e matou o cara porque essa menina, quanto que eu ensinei essa menina sobre ser uma menina certinha, essa menina virou prostituta. Por quê? A rebelião é fazer o que os pais odeiam. Entende? Isso é rebelião. Ele vai fazer aquilo que você treinou ele a vida toda para não fazer. Olha para a parábola do filho pródigo. Quando ele se desconecta do pai. O que é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com o quê? Com o porco. Ele vai cuidar de porcos. Onde já se viu o judeu mexer com porco? Proibido pela lei. Judeu não pode nem chegar perto de porco. E o garoto vai exatamente fazer aquilo que ele foi treinado a vida toda para não fazer. É rebelião. É a analogia da rebelião. Foi treinado para não mexer com porco, mas foi justamente fazer aquilo que o pai dele disse a vida toda para não fazer. Muitos pais estão sentindo isso na pele. O que mais dói é quando você vê seu filho ou sua filha fazendo exatamente o que você disse a vida toda para não fazer. Então, quando a Bíblia diz, não provoque a ira dos seus filhos, aí a pessoa fala, como assim, pastor? Está dizendo assim, não provoque um trauma no seu filho. Não provoque um trauma no seu filho. Pastor, mas a gente tem que ser bonzinho? Não, é disso que nós estamos falando. Vocês são gente inteligente, não é disso. Às vezes você provoca um trauma de ser bonzinho demais. Ele fica fresco. Ele fica achando que ele pode fazer o que ele quer, que ele pode xingar os outros, ele não tem limites. Quando alguém vai corrigir, você fala, você fica bravo, então você está destruindo o seu filho. Criar filhos é ter muita coragem, né, de dizer principalmente não. Não. A melhor coisa que você pode dar para um filho hoje é um não. É bom isso aí, o não, porque protege ele. Aí quando ele for querer usar uma arma, ele vai saber que o não está na orelha dele, assim, não. Quando ele quiser avançar o sinal de trânsito, o não vai dizer para ele. Ele sabe o que é não, que ele aprendeu com a mãe e com o pai. Quando ele quiser dar tapa na orelha dos outros, enfrentar um policial, né, chegar num baile e encher a cara até cair, ele vai saber o não. Ele conhece o não, porque afinal ele aprendeu sobre não. Mas quando ele sabe só sobre sim, tudo para ele é sim. Entendido? Educar filhos não é fácil, tem que ter coragem. Principalmente para dizer não. Mas os pais covardes são passivos e bonzinhos. Protege os filhos da educação. Vai na escola brigar com a professora. Porque você falou com meu filho. Estou dando para o seu filho que você não dá. A professora Valente faz isso. Aí vem para a igreja reclamar com a professora da salinha, porque a professora disse não para o seu filho, porque você não sabe dizer não, porque você é uma péssima educadora, você é um péssimo educador. É assim que acontece.
É o tempo todo a gente vê isso. Aí depois você vê esses meninos crescendo, assim. Eu vou participando. 25 anos como pastor, eu fico vendo os meninos crescendo, né? Eu fiquei vendo os meninos crescendo. Aí depois a mãe vem na minha sala, eu não aguento mais. Eu falei, você lembra quando ele era pequenininho, dentro da igreja? Quando ele fazia o que queria, chutava a cara dos meninos e você falava, ninguém bota a mão no meu filho não sei o que é, meu filho, então você passa a mão nele e vai embora daqui, você e seu filho, porque aqui o filho é de todos. Aqui é assim, o pai é nosso, filho é de todos. Todas as crianças têm que ter disciplina. Qualquer crente aqui que vê menino fazendo coisa errada, fala, não pode. Não pode. E pode botar meu nome na frente. E se falar assim, não, mas pastor, o pastor que falou, mandou falar. Não pode pendurar na torneira, não pode bater no vidro, não pode mexer nos instrumentos, não pode. Se vocês tiverem medo, vocês são mesmo, fala assim, o pastor que falou. E fala assim para a pessoa, se não tiver bom, caça o seu rumo. Ué, eu já dei convite para todo mundo ir embora. Já pastoreei 2, 3, 4, 5. Por que eu vou? Eu não fui chamado para fazer a igreja crescer, eu fui chamado para comunicar a verdade. Eu não fui chamado para isso. Eu já preguei para 5, 10, 15, 20, muitos anos. Para mim, tanto faz. Para mim, crescimento é consequência. Agora, para crescimento, às vezes dá dor de cabeça. Eu já evangelizei muita gente, ajudei muita gente que não está nem na minha igreja, mas tão bem por aí afora, porque eu fiz o meu papel. Eu preguei, o cara está em outra igreja, mas está crescendo. A partir da minha pregação, o cara cresceu, vai estar lá na Maranata. Está ótimo para mim, já cumpri meu papel. Eu não fui chamado para fazer a igreja crescer. Ela pode até crescer. Eu fui chamado para comunicar verdades. É diferente. Agora, tem gente que gosta de dinheiro, tal, fazer crescer porque é mais dízimo. O que adianta ter dízimo? Eu não me beneficio de nada disso. É igual um cara fez uma doação para a igreja aí, foi doar um dinheiro para a igreja, legal, eu falei, parabéns, Deus te abençoe. Aí mudei de assunto, ele olhou para mim assim. Se o cara falasse assim, pastor, eu estou dando para você. Aí eu falei, vamos fazer uma festa. Aí, eu não tenho acesso a nada, eu não posso me beneficiar de nada. Eu sou o mesmo de sempre, então assim, o que eu tenho é com o meu trabalho, a vida toda. Então o que adianta? Ter rico na igreja. Ter rico na igreja ou não ter para mim a mesma coisa, ter pobre, não é a mesma coisa, porque eu não tenho acesso a essas coisas, eu não tenho direito a essas coisas. Então, se eu pudesse comprar um carro de 900 mil para mim, né, um jet ski, uma moto, Kawasaki, aí beleza, vamos crescer a igreja, mas como eu sou o cara que tem que ficar assim mesmo, então para mim tanto faz. O que importa é pregar e as pessoas vão crescendo, mesmo aqui ou lá fora, e eu estou cumprindo meu papel. Fui chamado para falar a verdade e não para fazer a igreja crescer. Porque crescimento é coisa que Deus dá, né? Esse é um problema, né? A pessoa não está entendendo aqui as coisas ainda. Eles falam assim, pastor, você não vai atrás de fulano, não. O cara não dá satisfação da vida dele, não vem na igreja, fica falando mal da igreja, vai atrás do cara para quê? Não fui chamado para isso não, irmão. Eu faço o meu melhor, mas as pessoas às vezes me confundem com outros pastores. Vocês não perceberam que eu sou um cara esquisito? Não perceberam. Um dia um cara falou assim, pastor, agora que eu entendi seu ministério, agora que eu falei, demorou, né? Está 3 anos comigo, não entendeu ainda. Então, para mim, rico, pobre, mais ou menos, a mesma coisa. Se eu quiser andar de carro, eu tenho que... Se eu quiser comprar um carro para mim, eu tenho que pegar e ir lá, pagar, financiar. Não tem jeito, né? Então, se o caixa da igreja fosse meu, igual muitos pastores têm, então aí ficava mais fácil, né? Entendeu o que eu falei ou não? É mais ou menos assim. Vamos seguir. Absalão foi ferido emocionalmente. Absalão abafa a ferida com orgulho e autoafirmação. A melhor maneira de abafar a ferida você tem que abri-la para que ela possa ser tratada. Você tem que expor a ferida para que ela possa ser tratada. Você abafou a ferida, o que acontece? A melhor maneira de abafar a ferida é orgulho e autoafirmação. Ao invés de procurar ajuda para ser tratada, a pessoa tenta se autoafirmar. Ela fala, eu tenho isso, eu sou poderoso, eu consigo. Aí ela começa a se autoafirmar. Por isso que a autoafirmação e o orgulho é o sintoma de uma ferida que está abafada. A pessoa está ferida. E ela quer dizer, não, eu sou bom, eu estou aqui, ó, eu sei fazer as coisas, ninguém me dá chance. Por isso que Absalão desfila pela cidade com 50 homens de frente, indo diante dele. Entenderam isso?
Absalão tenta compensar a ferida, recrutando pessoas solidárias à sua causa. Ele está compensando. Primeiro ele abafa com orgulho, desfilando pela cidade com uma comitiva gigante. Terceiro, ele compensa a ferida, porque ele vai espalhando a ferida quando ele recruta pessoas que são solidárias à sua causa, ou seja, a ferida dele passou para os outros. Entende? Quarto, Absalão espiritualiza a ferida quando diz que precisa pagar um voto a Deus. Esse é um problema. Você faz da ferida a sua espiritualidade. Ele mistura vingança com intenções espirituais. Quinto, Absalão vai operacionalizar a ferida, montando um plano de ação contra Davi e através das falhas de Davi. Ok. Nós vimos aqui a construção da rebelião. Versículo 13. Então vem um mensageiro a Davi dizendo. Sempre vem, né? Não tem jeito. Sempre tem um que vem e fala, ó, vigia. Veio o mensageiro Davi dizendo, o coração de cada um Israel segue Absalão. Todo mundo está seguindo Absalão. Isso significa toda a nação. Toda a nação segue ele. Davi, você dormiu. Você achou que as coisas iam acontecer, né? Tudo de boa, mas enquanto você estava aí, preocupado com as coisas e guerreando, ninguém se preocupou se você estava doente, se você estava velho, ou que você estava envolvido com muitas guerras. Toda a nação, toda a nação, o coração de cada um segue Absalão. Ele teve tempo para isso. Ele conseguiu descredibilizar ou desacreditar, né, Davi em toda a nação. É o jogo político. Versículo 14. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém. Tinha algumas pessoas junto com ele. Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar diante de Absalão. Ele já viu que, tecnicamente falando, ele não tem potencial bélico para poder enfrentar o Absalão, porque afinal, todo mundo está do lado do Absalão. Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Não precisou nem de tirar o Davi na marra. O Davi saiu. O Davi saiu porque ele já mediu, né, o potencial do Absalão. O poder bélico do Davi não é suficiente para enfrentar Absalão. Ele tinha poucas pessoas com ele. O golpe militar aqui é iminente, definitivo. É isso que ele vai sofrer. Mas é interessante que esse lance do Davi está associado ao que o Davi fez lá atrás. Lembram? Os erros do Davi, a gente volta lá atrás. Betseba, Urias. Lembram desses nomes? O Davi, para ser tratado, agora é Deus que está trabalhando. Nós vamos entender, Deus que está trabalhando tudo isso aqui, permitindo, né? O Davi, para ser tratado, ele vai ter que sair do palácio. E ele está sendo tirado do palácio, num sentido espiritual, ele está perdendo a posição. Entende? Quando você sabe que você está errado, você tem que sair da zona de conforto. O problema é que a gente quer pilhar tudo, fazer o que quer, e para consertar o que a gente fez errado, a gente não quer sair do palácio, a gente quer ficar na posição. Né? Às vezes, é necessário a gente ir para o deserto, porque senão não tem tratamento, não tem jeito. Às vezes você toma decisões na sua vida aí, faz um monte de coisa contra a vontade de Deus, aí você perde as coisas tudo, perde seus bens, aí você fica revoltado. Não adianta ficar revoltado não, é melhor você sair do palácio, ficar quietinho, voltar a ser CLT novamente, ir para o deserto e falar assim, a minha recuperação é essa, não tem jeito. Eu não vou conseguir me levantar se eu ficar no palácio, porque a gente quer ficar confortável para consertar a vida. Não, a gente não conserta a vida no conforto, gente. Não conserta. Às vezes a gente dá cabeçada, faz um monte de coisa errada, imprudente, né? Fala o que não deve, né? Faz negócio errado, trata os outros mal, e a gente quer ficar bem. Não adianta, não vai ficar bem.
É como vocês entram numa relação ruim e vocês querem consertar isso, começar uma vida nova e achar que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, vai ter um momento de deserto. Senão não tem reparação. Vai ter um momento de deserto para a vida emocional, para a empresa, para a vida espiritual. Você vai ficar ali, você tem que ficar caladinho. Não acusa ninguém, não. Ah, por isso que eu estou... Não acusa ninguém, não. É entre você e Deus. Deus está te tratando. E ele saiu voluntariamente, falou, vamos embora. Juntou os panos dele e algumas pessoas com ele, foi e saiu do palácio, aquela coisa boa toda. Ele saiu. Isso significa sair da zona de conforto, se queremos tratamento. Agora, se você quiser ficar só mandando ali, né? Ô irmão, a casa caiu, já era. Deu errado. Fulano não gosta mais de você, não. Vai para o deserto. Não, mas é porque eu tenho razão. Não adianta, não. Vai para o deserto que é melhor, senão você não vai ser tratado, não. Versículo 15. Então os servos do rei disseram ao rei, eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso Senhor. Mesmo sendo traído Davi, tem um grupo de apoiadores que estarão com ele nesse momento. Versículo 16. Esses apoiadores aqui é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus no meio do caos, né? Sempre tem a misericórdia. Versículo 16. Saiu o rei com toda a sua casa, a pé. A pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Por que ele deixou 10 mulheres concubinas e levou as oficiais? Porque ele não está abandonando o trono oficialmente. Porque o Davi confia nas promessas de Deus, ele sabe que é uma fase que ele vai ter que passar, deixando as concubinas, significa que ele não está renunciando o reinado. Esse é um sinal político de que o palácio ainda pertencia ao rei legítimo, entendido? Porque ele pretende voltar. Porque ele sabe que ele vai ser tratado por Deus e vai voltar novamente para a posição que Deus colocou ele, porque ele sabe que foi Deus que colocou. Olha, aí você vai ver o cara. Agora é bacana, porque essa fase do Davi, pela perseguição do Absalão, filho dele, vai ser a parte mais difícil da vida dele. Porque ele é o filho dele. É o filho dele. Como é que você vai lutar contra o filho? É você lutar contra o seu próprio eu. Entende? Por isso que a gente pode dizer inimigo eu, porque ele vai, é o filho, não pode matar o filho, porque ele ama o filho. É o cara que está destruindo, mas ele ama. Esse é o maior conflito dele, não é um inimigo que você... Antes o cara estava lá, Deus falou, não pode tocar nele, ele é o rei. Mas agora piorou. Mesmo se Deus mandar matar, ele não quer matar, porque é o filho dele. E ele ama o filho. E é aí que ele vai escrever os seus melhores salmos. Os salmos escritos por Davi, a maior parte é quando ele está fugindo de Absalão, e uma parte é quando ele foge de Saul. Mas os mais intensos é quando ele foge de Absalão. Quando você pegar um salmo, que você vai ver escrito, quando fugir de Absalão, está nos títulos das Bíblias de vocês. Aí você olha a diferença que é. Sai o rei com toda a sua casa. Sair do palácio é uma atitude nobre de quem quer ser restaurado por Deus. Ok? Versículo 17. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. Todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os giteus. São povos estrangeiros esses aqui. 600 homens que vieram de Gate a pé caminhavam diante do rei. Já tem muita gente aqui mostrando que a misericórdia de Deus, ela não é tão pequena como a gente pensa. Entende? Apesar dos erros dele. Ele está sofrendo as consequências dos erros dele, sim. Mas a misericórdia de Deus vai o acompanhar. Entendido? Os quereteus e os peleteus eram unidades de elite do exército de Davi. Tropa de confiança do rei, não é composta por israelitas. São povos estrangeiros, são mercenários de inúmeras nações, principalmente de Creta e da Filístia. Como é que ele conheceu esse povo? Quando ele fugia do Saul. Vocês lembram? Quando ele fugia do Saul, ele começou a recrutar uma milícia de homens desertores, e ali ele montou um exército, ele tem um exército de elite com ele. E são estrangeiros, não são israelitas. Versículo 19. E disse, pois, o rei a Itai, o giteu, um estrangeiro: por que irias tu também conosco? Volta-te, fica-te com o rei,
porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste. Ontem significa que esse cara chegou há pouco tempo com Davi, ele está há pouco tempo com Davi. Ele é estrangeiro, está acompanhando Davi, e o Davi diz para ele, não precisa vir com a gente, volta, fica com o rei, fica com o Absalão. Por quê? Porque você é estrangeiro, e você está longe da sua terra. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Pois volta e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Por que o Davi está falando assim com o Itai? Número 1, proteção moral. Ele não quer arrastar um estrangeiro para uma crise pessoal dele. Número 2, testando a lealdade do cara. Davi está oferecendo liberdade para ele, porque se ele quiser ficar, ele vai ficar sem pressão. Terceiro, humildade, realismo político. Davi, ele entende a situação dele, que é muito grave, e ele tem medo que esse cara se perca, que esse cara chegou agora no grupo. Justiça cultural, como estrangeiro e recém-chegado, Itai não devia carregar o peso de uma guerra civil. Entenderam por que ele quer que esse cara volte? Versículo 21. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse, vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente será também o teu servidor. Interessante que o filho quer matá-lo, um estrangeiro quer proteger ele. É estranho isso, né? É uma doideira isso, né? Às vezes tem gente que é melhor que irmão, né? Isso aí é claro, o filho quer matar, e o cara quer proteger, o cara é estrangeiro, conhece ele há pouco tempo, falou, não vou te deixar, aconteça o que acontecer, seja para a vida ou para a morte. Ele falou, eu sou leal a você, custe o que custar. Poxa, que legal isso, né? Versículo 22, então Davi disse a Itai, vem, pois, e passa adiante. Então vamos. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava, a grandes vozes, passando todo o povo também. O rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Versículo 22, 23, é marcante, porque ele está dizendo para o Itai, Itai, já que você quer ir comigo, então passa. Passa para onde? É uma fronteira. O ribeiro de Cedron é um limite oriental, uma fronteira que marca a saída de Jerusalém, uma fronteira simbólica. Então, quando o cara está saindo de Jerusalém, ele está saindo da zona de conforto. Ele vai para o deserto. A partir desse ribeiro de Cedron, que é um limite entre Jerusalém e o deserto, ele está dizendo para o cara, já que você quer andar comigo, então atravessa. O cara vai sair de Jerusalém, de um lugar de proteção, para ir para o deserto. O que acontece no deserto? O deserto é perigoso, é quente de dia, frio demais à noite, tem animais, tem mercenários, ladrões. Então ele falou, você tem certeza que você quer ir comigo? Ele falou, ele está dizendo, eu só sei de uma coisa, que Deus vai honrar o compromisso que ele fez comigo. Mas eu não sei o que vai acontecer com vocês. O cara tem que ter. E o cara falou, estou com você, custe o que custar. Nessa época tinha gente assim, né? Lealdade. Cruzar esse ribeiro significa sair da cidade fortificada. Significa deixar muros, portões e tropas urbanas, você não tem mais proteção. Significa entrar numa zona aberta, vulnerável a ataques. É por isso que o texto está dizendo que quando passou Itai, o giteu, todos os homens, todas as crianças que havia com ele, toda a terra chorava a grandes vozes. Quem estava com Davi começou a chorar. Passando todo o povo também, passou o rei, passou o ribeiro de Cedron. Todo o povo na direção do caminho do deserto. Está todo mundo chorando. Porque não é fácil, né? Nós vamos entrar agora numa jornada de provação. O Davi vai ser tratado no deserto. Mas o povo está sendo solidário a ele. Podia ter ficado todo mundo no palácio. Estranho, né? Poderia ficar no palácio. Mas o povo acredita no Davi. No Deus do Davi também. Versículo 24. Eis que também Zadok, está falando de um sacerdote agora. Ali estava com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar,
até que todo o povo acabou de passar da cidade. Junto com Davi está indo Zadok e Abiatar, são os dois principais sacerdotes de Israel. Os caras são de extrema lealdade, e eles estão querendo que a arca vá junto com Davi para o deserto. Mas, tipo assim, Davi, já que você está indo para o deserto, eu acho que tem que ir o sacerdote junto e tem que ir a arca junto com você também. Espera aí. É o Davi que está indo para o exílio, não Deus. Não Deus. E o Davi sabe disso. Sou eu que preciso ir para o exílio. Mas o símbolo da presença de Deus, que é a arca, tem que permanecer junto com o povo de Israel. E no lugar da adoração, para toda a comunidade, Davi fez com que os sacerdotes e a arca ficassem em Jerusalém. Ó, cabeça. Cara, você viu como é que Deus está tratando ele? Primeiro, ele não obriga ninguém a ir com ele, foi um problema meu pessoal. Se vocês quiserem ficar, fiquem. Eles falaram, a gente está com você. Ali ele já descobriu o grupo de lealdade dele. Ele sabia que essa turma estaria com ele, custe o que custar. Os leais. Segundo, ele entende que o povo não pode ficar vulnerável. Ele diz, o povo precisa de Deus. E ele sabe que ele vai ter a presença de Deus. De uma forma diferente. No deserto. Ele não vai ter a presença de Deus visível, sabendo que a arca e o sacerdote estão ali com ele. Porque ele vai para o deserto, porque no deserto a gente tem que ver Deus mesmo quando a gente não vê. Deu para entender? Deserto é assim, né? Você olha assim, está dando tudo errado, você fala, mas Deus está aqui. Você não vê água, você não vê nada, você fala, Deus. Você tem que acreditar que Deus está com você, mesmo não vendo. Porque a arca era a presença visível de Deus. Tinha que ficar com o povo. Ele falou, fica com o povo está ali. Mas ele tem que ter a presença invisível de Deus agora. Aí ele vai entrar numa dimensão de fé diferente. É isso que acontece no deserto, né? A gente tem que aprender a confiar em Deus, mesmo quando a gente não vê. Ele vai ter que andar assim, né? Fala, meu Deus, onde é que o senhor está? O senhor está aqui. Vai escrever Salmo, né? Salmo 23. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como assim? Não é assim? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E aí? Essa é a fé legítima. É diferente, gente. É diferente. Fé de palácio é uma, fé de deserto é outra. Fé quando você está com fartura é uma coisa, quando você não tem nada é outra. Então Davi vai ser testado agora sem poder. Porque o Davi foi testado com poder o tempo todo. Davi foi ungido, não foi? Davi foi testado assim, cheio de poder, várias mulheres, palácio, exército, não foi? Desde que ele foi ungido, ele só está assim, né? Ele virou herói quando ele matou o gigante Golias. Heróizão, famosão, ficou famosão, né? Agora, o Davi vai ter que ser homem de Deus sem nada. Quero ver. A única coisa que ele tem é a misericórdia de Deus representada pelo grupo que está com ele. Simples assim. Vamos ver se o Davi é homem de Deus agora, né? Por isso que os capítulos que virão são imperdíveis. São imperdíveis, né? Por isso que o Davi, ele diz, não, sacerdotes, vocês fiquem em Jerusalém. Não, a gente quer que você... Não, Jerusalém. E a arca fica em Jerusalém. O povo precisa da presença visível de Deus, porque eu vou ter que aprender a viver com a presença invisível de Deus. Entenderam?
Olha o que ele vai dizer: torna a levar a arca de Deus à cidade que se achar graça nos olhos do Senhor, Ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Entregou a vida para Deus. Ele falou: fazer o quê? Agora não tem mais nada. Ele falou: se Deus quiser que eu volte, eu volto. Se Deus não quiser que eu não volte, que eu morra aqui, eu morro. Acabou. O homem já não está dizendo, o homem já não tem mais nada. O destino dele está na mão de Deus. Que ponto interessante na vida da pessoa, né? O Davi demonstra que está confiando toda a vida dele ao Senhor. E segundo a vontade. Ele sabe que ele tem pecado suficiente para morrer já. Então ele está tranquilo. Ele falou: o que der agora é lucro para mim. Ele falou: se Deus quiser me matar, me mata, porque eu já tenho a minha conta alta com Deus. E se Deus quiser me fazer viver, se Ele achar graça em mim, Ele vai me trazer de volta. Versículo 27, disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura vidente? O que ele está dizendo? Você não é profeta? Teve um dia que eu chamei o Eli de profeta, e a gente olhou assim, né? Eu estava fazendo a escola bíblica dominical, e eu falei: o profeta Eli, porque Eli era sacerdote. Só que os sacerdotes eram considerados profetas também. Eu chamei o Eli aqui na escola de profeta, teve gente que olhou assim mesmo. Assim. Mas é para a gente entender que o vidente aqui é no sentido de profeta. O Zadok, ele é um sacerdote. Mas um profeta, ele podia surgir no meio da tribo, assim, do nada, no meio dos filhos de Arão, e também no meio dos sacerdotes. Você vê que o Samuel era sacerdote, era profeta. Então ele está dizendo assim: você não é profeta, Zadok? Você não está entendendo? Você não entendeu o mistério espiritual, ô profeta? Torna, pois, em paz para a cidade. E convosco também vossos 2 filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Volta para a cidade. Você não entendeu o que Deus está fazendo? Não, cara. Ele falou: tá, agora sim. Versículo 28. Olhai, que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha notícias vossas. O que ele está dizendo? Vocês voltam, permaneçam em Jerusalém, intercedam por mim diante de Deus, no tabernáculo, porque ele sabe que Deus pode mandar recados para ele através desses sacerdotes. Então a estratégia dele, número 1 é essa, é que Deus pudesse enviar mensagens para ele no deserto, através dos sacerdotes. Uma ideia é essa. Depois vocês vão ver o restante. Versículo 29. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Foi para Jerusalém, o Absalão está tomando conta de tudo. Versículo 30. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Posicionamento de luto, humildade, submissão, marcando fortemente o espírito santificado de Davi, por causa da sua transgressão. Ok? Versículo 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo também: Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Aitofel está lá? Tá. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Ele pede a Deus em oração que seus inimigos sejam confundidos, porque ele sabia que o Aitofel era muito inteligente. E era um cara de muita autoridade, muita credibilidade. Então, se ele está junto com Absalão, ele falou: o negócio para mim não está bom. Deus me ajuda, faz eles se confundirem. Versículo 32. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, aqui é um lugar, tá? Veio encontrar-se com ele com roupa rasgada e terra sobre a cabeça. Uzai era um amigo antigo do Davi, foi também um dos seus conselheiros. Ele vem se encontrar com Davi e se apresenta como solidário à causa de Davi. Eu estou com você também, Davi. Só que, versículo 33, e disse Davi: se passares comigo, você vai ser pesado para mim, ser-me-ás pesado. Por quê? Porque o cara era velho. Ele falou: você vai ser pesado para mim, você está muito idoso, vai me dar trabalho.
No versículo 34, o Davi tem outra ideia para ele. Você pode me ajudar de forma diferente. Se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo. Bem, fui antes servo do teu pai, mas agora serei teu servo. Dissipar-me-ei asa então o conselho de Aitofel. Ele disse: você vai lá, se apresenta para o Absalão, você foi meu conselheiro de confiança, você vai acabar sendo conselheiro dele. Quando você estiver lá, você vai estar junto com Aitofel. Quando o Aitofel falar alguma besteira, você entra no meio e atrapalha. Você fala que não. Política pura. É uma forma de ajudar. Quando o Aitofel tiver algum argumento, ele entra para desfazer. Estou terminando, versículo 35. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar sacerdotes? Ele falou. E será que todas as coisas que ouvires na casa do rei, farás saber a Zadok e Abiatar sacerdotes? O que se ouvir lá da boca de Absalão, do Aitofel, você corre e conta essa fofoca para o Zadok e para o Abiatar, que são sacerdotes, eles vão fazer chegar para mim. Eis que estão ali com ele, seus dois filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles, aviso-me, mandareis de todas as coisas que ouvirdes. É política pura. O Davi está usando de astúcia e de um plano para poder saber o que acontece dentro do palácio. Versículo 37. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Ponto. É assim que termina esse capítulo de hoje. Eu gostaria de saber de vocês o que foi interessante para vocês entenderem hoje, por favor. O que foi interessante para vocês? Que foi marcante como algo importante a se guardar. Fala, Núbia. O que você achou interessante? Espera que o Renato vai levar o microfone. O que fica de lição? A questão do passar pelas provas e poder confiar em Deus, mesmo a gente não vendo, né? O invisível de Deus ali, sabendo, sentindo a presença dEle e a ajuda dEle nos momentos difíceis. Legal. É muito legal mesmo. Você ser provado no palácio, depois você ser provado no deserto, né? O deserto é o lugar que faz os melhores heróis, né? Vocês percebem que o Davi foi provado no palácio, mas ele não ficou muito bom não, né? Agora, quando vai ser provado no deserto, vamos ver se vai ficar bom. Porque palácio às vezes estraga a gente, né? Aliás, o palácio sempre estragou o povo de Deus. Deus nos projetou para palácios, mas infelizmente o ser humano, ele foi projetado para o palácio, mas ele só se reconfigura no deserto. Se a gente conseguisse achar um meio termo nisso, assim, tipo assim, a gente fica no palácio e fica tentando fazer as coisas certas, que não é fácil, seria muito bom, né? Seria uma benção para nós. É melhor não pagar para ver, né? É melhor a gente não esperar acontecer algo ruim para poder crescer, né? Para poder ser melhor como ser humano. É melhor você olha pelos erros dos outros. É bom a gente olhar pelas as experiências alheias. Você fala, fulano foi lá e quebrou a cara, hein? Fez aquele negócio lá, não deu certo. É melhor do que você ter que vivenciar uma situação para você saber que não presta. É o que eu digo sempre, às vezes, a pessoa tem que beber daquela água para ele saber que não deve beber dela mais. Isso acontece. Às vezes você aconselha filhos a não fazerem certas coisas, e eles falam, é que você é careta, não sei o quê, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí ele vai, assim, passa uma decepção, você fala assim, não namora com fulano não, hein? Aí ele fala, não, mas você tá... Aí namora então. Depois namora, sofre, depois vem chorando. Eu te falei. É interessante, né, que filhos são assim, para conselhos, os pais não servem. Agora, para poder resolver o problema deles, financeiro, eles correm atrás. Eles procuram, está precisando de alguma coisa.
Para pedir conselho é muito difícil, né? Alguns são mais inteligentes, pedem para o pai e para a mãe. Mas quando às vezes procura, só procura porque está querendo alguma coisa. Fala o que você quer. É interessante, né? A gente serve muito para essas coisas. Não estou generalizando, gente, tá? Não estou generalizando, mas geralmente é assim. O conselho da gente não serve, mas o bolso serve. Para pagar a conta, né? Infelizmente, mas... Eu sempre tentei ver as pessoas vivendo coisas difíceis, tentando não cometer ir pelos mesmos caminhos. Às vezes negócios errados, a pessoa faz uma negociação e fala, isso está certo. Mas é difícil a gente aprender sem vivenciar, né? Mas graças a Deus, assim, a gente tenta falar, puxa, não dá certo esse tipo de negócio, começar a fazer isso aí, isso não vai dar certo. Já sei onde vai dar. A gente corre, né? Mas de vez em quando a gente apanha também, né? Alguém quer comentar alguma coisa que vocês acharam que foi importante? Eu achei interessante essa parte que você falou do deserto, eu achei interessante o jogo político, né, interno, a busca do poder, achei interessante também como que o trauma pode se transformar em rebelião, né? Uma pessoa doente, como que ela pode tentar ser uma erva daninha no meio de um povo, contaminando outras pessoas. Fechou? Amém. Então eu proponho encerramento. Oremos. Deus, obrigado mais um tempo na tua casa, na tua presença. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus, que tenhamos um dia muito abençoado e um culto logo mais à noite, cheios da tua presença. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה, שתנחה אותי בדרך ישרה, ותודיעני אורחתו